Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, sexta-feira, dia 15 de março de 2024. A partir de agora, eu, Wesley Paiva, apresento aqui no seu rádio JD1 no ar com as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. Essa é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS Transformando Vidas. E vamos conferir os principais destaques de hoje. Destaques do dia. Menino de 10 anos é atropelado por ônibus e morre na capital. Governo do estado amplia o prazo para o recadastramento do programa Energia Social Conta de Luz Zero. 5 frigoríficos de Mato Grosso do Sul foram habilitados para a venda de carnes para a China. Segundo pesquisa, a venda varejista cresceu em janeiro deste ano. E termina hoje o prazo para quem quer cursar uma graduação com a ajuda do FIES. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E vamos conferir agora como fica o tempo nesta sexta-feira. Do Clima Tempo Nacional fala Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Indo de região em região, a metade leste do Paraná e de Santa Catarina, inclusive as capitais Florianópolis e Curitiba, devem ter sol, pouca nebulosidade e muito calor no período da tarde. Já a metade oeste do território do Paraná deve receber chuva de maneira passageira e sem grandes volumes acumulados. Mas o Rio Grande do Sul agora deve voltar a receber temporais, especialmente entre Uruguaiana, Bagé e o sul do estado, onde a chuva pode começar já pela manhã e se prolongar até o período da noite. Serão volumes acumulados elevados e também rajadas de vento devem ser esperadas, de mais de 70 km por hora. No sudeste, a maior parte da região ainda tem predomínio de sol, inclusive na cidade de São Paulo, no Rio, BH e Vitória não chove e ainda tem muito calor no período da tarde, e a região do Triângulo Mineiro, do norte de Minas e também áreas da Serra da Mantiqueira, zona da Mata Mineira, que tem previsão de chuva, é de maneira muito passageira. O volume acumulado não é expressivo. O grande destaque do sudeste serão as altas temperaturas mesmo. No centro-oeste, a condição ainda é parecida. As pancadas de chuva devem acontecer de maneira isolada, mas com um pouco mais de intensidade em áreas do interior de Goiás, Mato Grosso, onde as rajadas de vento também devem ser de até 70 km por hora. Então, o Distrito Federal, Goiânia, Lucas do Rio Verde e também Cuiabá, por exemplo, tem este cenário daquele clássico dia de verão, com muito calor no período da tarde. Já Campo Grande tem um cenário diferente. O sol aparece pela manhã, tem uma chuva muito passageira, nada significativa. No período da tarde, à noite já para de chover. No Nordeste, tem muita nebulosidade prevista já pela manhã nas áreas mais escuras do mapa. Então, a região da Costa Norte, que inclui São Luís, Fortaleza e todo o litoral do Piauí, com essa chance de chuva a qualquer hora. Inclusive, o volume acumulado no interior do Maranhão, Piauí e do Ceará é bastante expressivo. A ventania pode ultrapassar a casa dos 85 km por hora nessas regiões. Então, muita atenção aos possíveis danos que essa chuva e as rajadas de vento podem ocasionar nessa área. Ainda é a zona de convergência intertropical, a ZECIT, que continua colaborando para a formação de nuvens carregadas em boa parte do norte e também do nordeste do Brasil. Em Salvador, a chuva deve acontecer pela manhã, à tarde e também à noite. Pode haver algumas pancadas, mas vai diminuindo a intensidade da chuva. Já as áreas como Arraial da Ajuda, Trancoso, tem possibilidade de chuva o dia todo e inclusive com volume acumulado também maior. O alerta é de temporal nessas áreas. Já Sergipe, Alagoas e o interior de Pernambuco e Paraíba devem ter chuva muito passageira apenas pela manhã e aquele calor que predomina no período da tarde, assim como no extremo oeste da Bahia, região de Barreiras, por exemplo. No norte do Brasil, a chuva é expressiva, especialmente na região nordeste do Pará,
onde as pancadas podem começar já pela manhã, no Amapá também. O interior do Pará, boa parte do Amazonas devem ter pancadas pela manhã que se estendem até a noite, mas nessas áreas intercalam até aberturas de sol. Só não chove no norte de Roraima, onde a capital, Boa Vista, deve até ter umidade relativa do ar abaixo dos 30%. JD1 no ar. Agro. E agora aqui no JD1 no ar tem as principais cotações do mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que hoje está cotado a R$ 210. Já a arroba da vaca gorda, cotado no dia de hoje a R$ 195. O milho seco saca 60 quilos, cotado a R$ 47. E a soja em grãos também saca 60 quilos, cotado a R$ 109. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, sexta-feira. JD1 no ar. Notícias. 5 frigoríficos de Mato Grosso do Sul foram habilitados para a venda de carnes para a China. Os detalhes na reportagem de Lucas Cardoso. Conforme comunicado da Administração Geral de Aduanas da China, enviado ao MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária, agora a Prima Foods S.A. em Cacilândia, Marfrig Global Foods S.A. em Bataguaçu, JBS S.A. em Campo Grande, Boi Bread Industrial e Comércio de Carnes e Subprodutos Limitada em São Gabriel do Oeste, JBS S.A. em Naviraí, poderão exportar para o mercado chinês. Atualmente, a China é o principal destino da proteína sul-mato-grossense, com 25,83% de participação na receita, seguido pelo Chile, com 18,39% e Estados Unidos, com 16,06%. A receita com a comercialização da carne bovina para o mercado externo cresceu 29% nos últimos 5 anos, enquanto o volume aumentou cerca de 3,03% no mesmo período. Principal destino das exportações brasileiras de carne bovina, suína e de frango, a China vem se destacando como o maior parceiro comercial para a proteína animal. Em 2023, o país asiático importou 2,2 milhões de toneladas de carnes do Brasil, ultrapassando mais de 8,2 bilhões de dólares. Até o início de março deste ano, o Brasil possuía 106 plantas habilitadas para a China, sendo 47 de aves, 41 de bovinos, 17 de suínos e 1 de asininos. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, Na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com. 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 A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão no nosso portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Um menino de 10 anos foi atropelado na noite de ontem por um ônibus em um cruzamento no Jardim Veraneio, em Campo Grande. Conforme apurado pelo JD1 Notícias, o ônibus trazia trabalhadores de uma indústria localizada em Ribas do Rio Pardo. O motorista contou que seguia no sentido de Campo Grande quando acabou colidindo contra a criança, que entrou na frente do veículo enquanto andava de bicicleta com um amigo. O condutor do veículo de transporte disse ter visto o momento em que a criança tentava frear, sendo que ao ver a cena, jogou o ônibus para a esquerda, porém nenhum dos dois conseguiu evitar a colisão. O menino de 10 anos morreu na UPA do Nova Bahia, em Campo Grande. Um homem de 33 anos tentou matar a ex a tiros com a ajuda da atual namorada na BR-158 em Três Lagoas. O autor marcou um encontro com a vítima para pegar alguns documentos. Eles se encontraram no pontilhão da rodovia BR-158 na saída para Brasilândia. Sem demorar muito, o homem sacou a arma e efetuou 5 tiros na direção da vítima, mas todos os tiros falharam. Sem sucesso, o casal passou a agredir a vítima com socos, chutes, arranhões e mordidas. Segundo o site JP News, eles fugiram correndo para dentro de um matagal depois de bater na mulher. A vítima conseguiu acionar a polícia militar e ser resgatada. Logo depois, o casal foi encontrado pelos militares na região do Pontilhão, em Três Lagoas. O homem
e a namorada foram presos por tentativa de feminicídio, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e violência doméstica. O governo do estado publicou a lei que amplia o prazo para o recadastramento no programa Energia Social Conta de Luz Zero. O prazo para recadastro no programa era de 10 de janeiro a 10 de março, mas com a aprovação da lei, contribuintes terão mais de 50 dias para fazer o recadastramento, ou seja, até o dia 10 de maio, por meio do site www.energiasocial.ms.gov.br. São contempladas no programa do governo do estado as famílias que, dentre outros critérios, consumam até 220 kWh por mês e também as que tenham entre seus membros pessoa com patologia que precise do uso continuado de aparelhos. Lembrando que para estas famílias, agora o recadastro pode ser feito até o dia 10 de maio. Sara Chaves para o JD1 no ar. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Segundo o IBGE, vendas no comércio varejista cresceram em janeiro deste ano. Quem tem os detalhes é a repórter Vanessa Casalino. O volume de vendas do comércio varejista avançou 2,5% em janeiro, na comparação com dezembro do ano passado. É a primeira alta desde setembro de 2023, quando o crescimento no volume de vendas foi de 0,8%. Já em relação ao mesmo período do ano passado, o aumento foi de 4,1%. Com isso, o comércio já opera 5,7% acima do patamar pré-pandemia. Um dos setores com maior crescimento foi o de tecidos, vestuário e calçados. Área da Lohane Gonçalves Neto, que tem uma confecção de roupas. Ela conta que começar a vender online foi fundamental para alcançar resultados melhores e diz que o trabalho vai continuar para que seja possível vender ainda mais. O fato da gente começar o ano vendendo mais em relação ao ano passado dá uma perspectiva de que esse ano vai ser um ano melhor, né? Ajudou muito a gente a acreditar que o trabalho que a gente está fazendo, se a gente fazer com consistência, não iniciar e parar, a gente vai fazer com que esse ano seja um ano realmente diferente. De acordo com o IBGE, as vendas melhoraram por causa da inflação e dos juros mais baixos, dos avanços no mercado de trabalho e também por conta do aumento no consumo das famílias. Em janeiro, 5 das 8 atividades pesquisadas avançaram, como explica o gerente da pesquisa, Cristiano Santos. Esse resultado positivo de janeiro reflete uma disseminação dos resultados setoriais e também uma recuperação de alguns setores que não tinham tido um desempenho bom no mês de dezembro, dentre eles o setor de tecidos, vestuário e calçados, além de móveis, eletrodomésticos, equipamentos para escritório, informática e comunicação, e também o resultado de outros artigos de uso pessoal e doméstico, que inclui as lojas de departamento. Todos esses setores haviam caído em dezembro e, nessa passagem de dezembro para janeiro, voltaram a subir. Houve um aumento também de quase 7% em relação a janeiro do ano passado, no chamado comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e também as vendas no atacado de alimentos e bebidas. Foi o que destacou o vice-presidente Geraldo Alckmin em uma postagem nas redes sociais. Alckmin comparou o resultado com a expectativa do mercado, que calculava um desempenho menor que o registrado. Reportagem Vanessa Casalino. JD1 no ar. JD1 no ar. Termina hoje o prazo para quem quer cursar uma graduação com a ajuda do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil do Governo. A reportagem é de Graziela Mendonça. Estão abertas até esta sexta-feira as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil do Governo Federal. A política garante financiamento em cursos de graduação em instituições particulares participantes do programa em todo o país. Este ano, são 112.168 vagas. E a novidade desta edição é o FIES Social,
que reserva 50% das vagas para inscritos no cadastro único com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo. O secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Alexandre Brasil, destacou as novidades. São vagas reservadas para pessoas cadastradas no cadastro único. Eles terão 100% de financiamento garantido dentro do teto que existe hoje no programa. Além disso, a gente tem nesse FIES outra novidade fundamental para os estudantes, que é a possibilidade de se inscrever em até 3 opções de cursos, em estados diferentes, em cursos diferentes, com notas diferentes. Então, as oportunidades são muito maiores. A estudante Pamela Fernandes, de 21 anos, vai começar agora o caminho que a Evelyn já trilhou há alguns anos e já se inscreveu para tentar o financiamento estudantil, também para cursar medicina. O FIES é mais uma oportunidade que eu vou ter de ingressar na faculdade dos meus sonhos, né? Acredito muito que vai dar certo. Para concorrer a uma vaga no FIES, é preciso ter feito alguma edição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a partir de 2010. O estudante não pode ter zerado a redação do exame e precisa ter atingido, no mínimo, 450 pontos na média geral. E a renda familiar deve ser de, no máximo, 3 salários mínimos por pessoa. As inscrições no FIES podem ser feitas pelo portal acessounico.mec.gov.br. O resultado da pré-seleção será divulgado no dia 21 de março. Reportagem Graziela Mendonça. JD1 no ar. Esporte. E agora da nossa central esportiva, o Dininho Almeida tem as últimas notícias do futebol. Campeonatos estaduais. O Campeonato Sul-Mato-Grossense vem com as quartas de final, começando neste sábado no Arthur Marinho. O Corumbaense enfrenta o Coxim às 18 horas. No domingo, no Laertão, o Costa Rica enfrenta o Dourados. No Sotero Zarate, em Sidrolândia, a Portuguesa recebe o Aquidauanense. E no Saraivão, o Iviema recebe o Operário às 15 horas e 30 minutos. As quartas de final do Campeonato Paulista começa neste sábado com o Palmeiras enfrentando a Ponte Preta na Arena Barueri às 17 horas, horário de Mato Grosso do Sul. E no domingo, no Nabia Bichedid, o Bragantino recebe a Inter de Limeira. O São Paulo, no Morumbis, enfrenta o Novo Horizontino às 18 horas. E o Santos fecha a rodada às 20 horas e 15 minutos na Vila Belmiro, enfrentando a Portuguesa. UEFA Champions League. Os confrontos das quartas de final da Champions League 2023-2024 foram sorteados nesta sexta-feira. E as bolinhas definiram que os 2 últimos campeões europeus se enfrentarão. Manchester City e Real Madrid disputarão uma vaga nas semifinais, com os ingleses decidindo em casa no jogo da volta. O PSG enfrentará o Barcelona e o Arsenal duelará com o Bayern de Munique. Atlético de Madrid e Borussia Dortmund é o outro confronto. Também foi sorteado o chaveamento das semifinais, definindo o caminho até a decisão no dia 1º de junho, no estádio de Wembley. Quem vencer o duelo entre City e Real vai pegar o Arsenal ou o Bayern de Munique e decidirá em casa nas semifinais. Do outro lado da chave, o Atlético ou o Borussia Dortmund enfrentarão o PSG ou o Barcelona. Os confrontos de ida das quartas de final serão realizados nos dias 9 e 10 de abril, com a volta na semana seguinte, nos dias 16 e 17. As semifinais começam 2 semanas depois. A final da Liga dos Campeões de 2023-24 acontecerá no estádio de Wembley, em Londres, no sábado, dia 1º de junho. Será a 8ª decisão de Champions sediada no local. Copa do Brasil. Os jogos desta quinta-feira definiram os últimos classificados para a terceira fase da Copa do Brasil de 2024. Corinthians, Fortaleza, Criciúma, Águia de Marabá, Botafogo de São Paulo e Amazonas se juntam a Internacional, Vasco, Bahia, Atlético Goianiense, Cuiabá, Juventude, Sport, CRB, Operário, Brusque, Sampaio Correia, Ipiranga do Rio Grande do Sul, América do Rio Grande do Norte e Souza da Paraíba, que já haviam garantido a vaga. Agora, os 20 clubes sobreviventes das 2 primeiras etapas da competição se unem aos times que chegam da Libertadores: Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio, Botafogo, Bragantino, Fluminense e São Paulo. Além de Atlético Paranaense via Brasileirão do ano passado, Ceará campeão da Copa do Nordeste, Goiás campeão da Copa Verde e Vitória campeão da Série B. A partir de agora, os confrontos passam a ser realizados com jogos de ida e volta e serão definidos em sorteio na CBF, com a data ainda a ser confirmada. Os 32 times serão separados em 2 potes, levando à consideração a colocação de cada um no ranking nacional de clubes. As equipes
equipes de um pote enfrentarão as do outro. A ordem dos mandos de campo também será sorteada. As datas reservadas para a terceira fase da Copa do Brasil são os dias 1º e 22 de maio. Os potes serão definidos assim: pote 1, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Atlético Goianiense, Ceará e Cuiabá. No pote 2, Goiás, Vasco, Juventude, Sport, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Correia, Operário do Paraná, Botafogo de São Paulo, Brusque, Ipiranga do Rio Grande do Sul, América do Rio Grande do Norte, Amazonas, Águia de Marabá e Souza da Paraíba. A partir da presença na terceira fase, todos os clubes, independentemente de divisão, passam a receber a mesma cota de participação. Assim, a classificação para as oitavas de final vale uma premiação de R$ 3.465.000. A Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino de 2024 começa nesta sexta-feira, com 3 partidas. Santos e Real Brasília abrem a competição na Vila Belmiro às 14 horas, horário de Mato Grosso do Sul. América Mineiro e Bragantino, Botafogo e Fluminense são as novidades. Os times conseguiram acesso para a elite do Brasileirão na última temporada. Dessas equipes, apenas o Bragantino já esteve na primeira divisão. O Campeonato Brasileiro Feminino começa neste fim de semana e termina em setembro. A primeira fase vai até o final de junho, terão 120 jogos. Os 16 times se enfrentam em pontos corridos em um turno único. A competição será pausada durante a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris. As quartas de final começam em agosto, com as 8 melhores equipes sendo a líder enfrentando o oitavo, o segundo encarando o sétimo e assim sucessivamente. Eu sou Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. Vários colegiados aprovaram um convite para que ministros de estados compareçam à Câmara e prestem esclarecimentos sobre as ações de suas pastas. Os detalhes na reportagem de Maria Neves. Na volta às atividades, as comissões permanentes aprovaram o convite para 9 ministros comparecerem à Câmara. Dentre os convidados estão o titular da Fazenda, Fernando Haddad, da Educação, Camilo Santana, e das pastas da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca. Os deputados também querem ouvir o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Em todos esses casos, os autores dos convites, tanto deputados da base do governo quanto da oposição, dizem que o objetivo é conhecer os planos dos ministérios para esse ano. Também querem ouvir o relato sobre o primeiro ano de trabalho dos ministros e conhecer as principais demandas de cada um. Outro ministro que deve comparecer à Câmara é Luiz Marinho, do Trabalho. Nesse caso, no entanto, o tema da visita será o projeto que regulamenta a relação de trabalho de motoristas de aplicativos de transporte como Uber. De acordo com o autor do requerimento, o deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, Luiz Marinho já se comprometeu a comparecer à comissão no dia 3 de abril. Capitão Alberto Neto disse esperar que o ministro explique os benefícios do projeto para o trabalhador. Na opinião do deputado, a proposta é negativa, porque vai gerar desemprego. O governo quer arrecadar, então ele está taxando a Uber, está taxando o trabalhador e, pelo estudo simples de mercado, quando você aumenta o preço, você vai diminuir a demanda, porque a população não vai ter condições de pagar, e aí você reduz o número de corridas. Se tu reduz o número de corridas, tu reduz o número de trabalhadores. Então a gente não pode admitir um projeto do governo que vai trazer desemprego para o país. Com o ministro da Educação, Camilo Santana, os deputados têm uma pauta extensa. O autor do requerimento para que o ministro compareça à Câmara, deputado Pedro Xay, do PT catarinense, explicou que o principal assunto será o novo Plano Nacional da Educação. O plano em vigor vence em junho e é preciso aprovar novas diretrizes para o ensino brasileiro. Nós temos pressa, nós temos necessidade de avaliar o atual Plano Nacional, o que conquistamos, o que não conquistamos, as metas que atingimos, as metas que não atingimos e projetar o novo Plano Nacional. E cabe a esta casa deliberar e não tem como não ser esta comissão a primeira a debater, a dialogar, a discutir com o Ministério, porque é o Ministério que vai tomar a iniciativa. Provavelmente o dia que ele estará aqui, o Plano Nacional já estará aqui nas nossas mãos para dialogar. Outros temas para debate com Camilo Santana na Comissão de Educação são o projeto que reformula o ensino médio e a expansão do ensino superior, segundo Pedro Xay.
O ministro Fernando Haddad virá à Comissão de Finanças e Tributação. De acordo com o autor do convite, deputado Mário Negromonte Júnior, do PP da Bahia, que também preside o colegiado, o ministro já se comprometeu a comparecer. Estão apenas discutindo as datas. O mesmo ocorre com os ministros da Defesa, José Múcio Monteiro, e das Relações Exteriores, Mauro Vieira, segundo o autor do requerimento, o deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul. O deputado é presidente da Comissão de Relações Exteriores e da Defesa Nacional, que irá realizar as audiências com os ministros. De Brasília, Maria Neves. Termina aqui o JDU no ar de hoje, sexta-feira, dia 15 de março de 2024. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JDU no ar é uma iniciativa do JDU Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jdunoticias.com. Uma boa sexta e um excelente final de semana a todos e até segunda. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.